O mundo é como um enorme baú cheio de segredos. Existem coisas tão surpreendentes que nem mesmo os maiores cientistas da história conseguem explicar. Você consegue desvendar como um corte super preciso nessa rocha partida ao meio foi feito? Ou como essa estátua foi construída? Como essa grande pedra fica apoiada em outras menores? O que seria esse grupo de pessoas? Bom, estes e outros segredos eu vou te mostrar hoje. E antes de você embarcar, preciso te pedir a sua inscrição para nos ajudar a chegar a 10 milhões de inscritos. Agora, vamos nessa! Al-Nazla, Arábia Saudita. É na Arábia Saudita que encontramos um dos desertos mais impressionantes e também um dos maiores mistérios do mundo. Há uma formação rochosa no oásis de Taimá, conhecido como Al-Nazla, que chama a atenção de cientistas do mundo inteiro. Isso porque a rocha foi cortada ao meio, de forma perfeita, como se tivesse usado um raio laser para isso. O mais surpreendente é que a formação data de 4.000 anos. Medindo aproximadamente 6 metros de altura e 9 metros de largura, a rocha fica apoiada sobre 2 pedestais naturais. Na pedra, há gravuras retratando homens, cavalos e bodes selvagens, mas não se sabe exatamente quando elas foram feitas. Os cientistas não conseguem explicar o motivo desse fenômeno, mas levantam algumas teorias. Uma delas é de que a rocha está situada em uma falha geológica que se partiu depois de um deslocamento do solo. Uma fenda resultante pode então ter se tornado um tipo de túnel de vento, por onde os grãos de areia passavam em alta velocidade. E foi assim que a rocha ficou partida de forma tão perfeita. Mas, bom, isso não passa de uma teoria. Tudo o que envolve a Al-Nazla ainda é um grande mistério. Colinas de Chocolate, Filipinas. As Colinas de Chocolate estão localizadas na ilha Bohol, nas Filipinas. Mas você sabe o porquê desse nome? Esse nome é dado a um conjunto de 1.268 montanhas em formas cônicas e tamanhos bem parecidos. Elas ocupam uma área de 50 quilômetros quadrados. Os cientistas até hoje não conseguiram explicar essa inusitada formação geológica, mas existem 2 especulações. As colinas foram moldadas assim por causa dos ventos ao longo de milhões de anos, ou elas possuem esse formato por causa de um fenômeno vulcânico suboceânico. As lendas populares dizem que elas são, na verdade, lágrimas secas de um gigante chamado Arogo, que as derramou após a morte de sua amada. Bom, isso nós nunca saberemos. Floresta Dançante, na Rússia. Essa floresta possui esse nome estranho devido ao formato de algumas árvores. Ao entrar em meio à vegetação, tudo parece estar normal, mas logo adiante, os pinheiros aparecem com os troncos tortos, alguns até com uma volta completa. De acordo com os visitantes, uma força estranha faz com que eles fiquem com esse formato. Os cientistas acreditam que essa anomalia tem ligação com as lagartas da borboleta Rhiacionia booliana, já que elas se alimentam de brotos de pinheiros. Por roerem partes deles, as árvores crescem com um formato diferente. Mas não puderam comprovar essa teoria não, viu, até hoje. Outros acreditam que o motivo sejam os ventos fortes na região, capazes de fazer com que elas adotem formatos diferentes quando ainda são jovens. Estrutura de Richat, Mauritânia. A estrutura de Richat, mais conhecida como Olho da África, é uma formação circular situada próxima a Kwadani, na Mauritânia. O mais curioso é que essa formação está no meio do deserto do Saara. O Olho da África
possui aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro e só pode ser visto completamente do espaço sideral. Inclusive, ele foi descoberto em 1965 durante a missão Gemini americana. Até hoje, é um enigma para os cientistas, sendo considerado um acontecimento extremamente raro. De acordo com as últimas interpretações geológicas, Richat seria o resultado de uma erupção vulcânica atípica que teria acontecido há 100 milhões de anos, ainda no período Cretáceo. E ainda, segundo essa teoria, o vulcão teria afundado por completo depois da erosão. Monte Votovara, Rússia. Localizado na região Carélia da Rússia, fica o Monte Votovara, que marca o ponto mais alto das redondezas, medindo cerca de 415 metros acima do nível do mar. Embora esteja longe de tudo, o lugar ficou conhecido como um dos pontos mais misteriosos do planeta. O motivo? A montanha é coberta por diversas formações rochosas, um tanto estranhas. Conhecidas como cogumelos de pedra, elas são bem grandes e parecem mesmo com cogumelos de até 9 metros de altura. O mais curioso é que elas se equilibram sobre hastes finas. Os cientistas não sabem como isso aconteceu, mas especula-se que seja um resultado de processos naturais, sem a intervenção humana, como já foi sugerido no passado. Alguns estudos tentam provar que as rochas têm esse formato devido a uma atividade glacial durante a última era do gelo. Outra teoria sugere que essas rochas teriam sido moldadas por eventos mais recentes, como atividades sísmicas ou influência de rios subterrâneos, mas ainda não sabemos o real motivo pelos quais elas se formaram assim. O Mar do Diabo, Oceano Pacífico. Também conhecido como Triângulo do Dragão, o Mar do Diabo é uma região do Oceano Pacífico, perto da ilha Miyake, a cerca de 100 quilômetros do sul de Tóquio, lá no Japão. Assim como o Triângulo das Bermudas, acredita-se que a região do Mar do Diabo seja atormentada por eventos sobrenaturais. De acordo com relatos marítimos, já desapareceram por lá alguns barcos e aviões sem deixar qualquer rastro. Um dos casos mais famosos da região é o desaparecimento do navio de carga USS Cyclops dos Estados Unidos. A embarcação teria desaparecido sem qualquer explicação em 1918, com 309 tripulantes que sequer pediram socorro pelo rádio. Esse é um dos maiores mistérios marítimos da história. Existem ainda outros relatos bizarros, como o mau funcionamento de aparelhos eletrônicos e até avistamento de luzes estranhas na região. O Colosso do Apenino, Itália. Olhando assim, pensamos que é somente uma estátua comum, né? Bom, na verdade, esse colosso de pedra chama a atenção de cientistas há centenas de anos. A estátua foi criada por Jean Bologna, um escritor nascido em Flandres, no noroeste da Europa. O colosso está localizado perto de Florença, na Itália, e parece uma personificação das montanhas dos Apeninos, que criou vida. O mais surpreendente é que a escultura exala fumaça, tem fendas nos olhos e ouvidos e até chora por meio de canos de água. Segundo os teóricos, ela está nessa posição segurando um monstro marinho no formato de lago. Mas o mistério não é esse. A estátua foi criada no século XVI. Não se sabe como conseguiram tal feito em uma época com pouca tecnologia e o que mais intriga é o que essa grande escultura pode esconder em seu interior. Linhas de Nazca, Peru. Este talvez seja o mistério mais famoso da lista. As linhas de Nazca são um grupo de geoglifos localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru. Recebem esse nome por terem sido criadas pela cultura Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Os responsáveis pelas linhas as criaram removendo pedras do deserto, deixando expostos apenas o solo de cores diferentes. Esses desenhos ocupam uma área de 50 quilômetros quadrados e, curiosamente, se mantiveram preservados por muitos anos. As ilustrações mais famosas incluem o beija-flor, a aranha, o macaco, a garça
e uma figura que parece um ser humano trajando algo similar a um traje de astronauta. Embora os cientistas ainda não tenham conseguido explicar o propósito exato desses desenhos, acredita-se que poderiam ser uma forma de comunicação com entidades divinas no passado. No entanto, isso é algo que provavelmente nunca saberemos com certeza. Chaleira do Diabo, Minnesota. A Chaleira do Diabo é uma cascata com 2 quedas d'água muito conhecida e localizada dentro do Judge C.R. Magny State Park, em Minnesota, nos Estados Unidos. O lugar é famoso por conter um fenômeno único que intriga geólogos e cientistas do mundo inteiro. Uma de suas quedas flui normalmente para o rio, mas a outra desce diretamente para um buraco muito profundo e desaparece. As quedas são formadas pelo rio Brule River, que em certo ponto se divide, criando as 2 cascatas. Até hoje ninguém descobriu para onde vai essa água que some sem correr para qualquer rio. Existem diversas teorias não provadas. Algumas pessoas afirmam que esse é um portal para outro mundo, já que os estudiosos atiraram objetos lá dentro e nunca mais os recuperaram, inclusive um GPS que não foi mais visto. Pirâmide de Cuicuilco, cidade do México. Cuicuilco é o nome de um sítio arqueológico. Ele fica na zona sul da cidade do México, em uma região chamada Pedregal de San Ángel. Acredita-se que tenha sido o lar de um povo muito misterioso há 1.200 anos antes de Cristo. Mesmo não tendo certeza sobre o povo Cuicuilco, as coisas desenterradas mostraram que eles adoravam um deus mesoamericano chamado Velho Deus do Fogo. E, de modo curioso, parece que o fogo foi responsável pelo desmoronamento da civilização ali presente. Algumas pessoas foram soterradas pela lava, junto com as construções. Os cientistas não conseguem provar o que era de fato os habitantes da região, mas estudam constantemente para desvendar esse grande segredo. Será que um deus agiu diretamente para exterminar o povo Cuicuilco? Luzes de Hesdalen, Noruega. Pessoas de todos os cantos do mundo já relataram o avistamento de luzes estranhas no céu. No entanto, muitos deles sequer foram provados. Diferente das luzes de Hesdalen, na Noruega. Por lá, é possível de fato avistar brilhos estranhos no céu. Embora possam ser vistas há décadas, ainda não conseguiram provar as suas origens. O fenômeno ganhou esse nome por ocorrer durante o inverno no Vale de Hesdalen. Por causa disso, o lugar atrai diversos ufólogos do mundo inteiro que acreditam tratar-se de OVNIs. Enquanto isso, os cientistas consideram que as luzes podem ser formadas por um tipo de bateria natural criada por minerais metálicos que reagem quando um rio sulfuroso passa por ele. Mas, como eu disse, nada foi provado. A cidade perdida de Kalahari, sul da África. O deserto de Kalahari fica na África Austral, com cerca de 900 mil quilômetros quadrados, abrangendo a África do Sul, Namíbia e Botsuana. E é lá que existe um mistério desde o início do século XX. Guillermo Farini foi um explorador canadense que afirmou ter descoberto uma cidade antiga lá no deserto. Ele a descreveu como um amontoado de pedras com blocos intrincados e até mesmo uma tumba em seu interior. Ao afirmar isso, Farini foi constantemente contestado, já que ele não podia provar que estava certo. Embora duvidasse, ao longo dos anos, diversos grupos de cientistas e exploradores tentaram encontrar a cidade, mas nenhum conseguiu tal feito. Durante essas expedições foram encontradas coisas estranhas, como um barco velho no meio do deserto, por exemplo, mas nada da mitológica cidade perdida de Kalahari. Alguns estudos sugerem que essa é apenas uma confusão humana, que o que as pessoas acreditam ser uma cidade não passa de, na verdade, formações rochosas naturais. Colina das Cruzes, Lituânia. Localizado na Lituânia, existe um centro de peregrinação católico chamado
Colina das Cruzes. Ainda não se sabe a origem exata deste sítio, mas é um tanto intrigante se deparar com as milhares de cruzes e símbolos do catolicismo. A história por trás da colina é um verdadeiro mistério. Com o passar dos anos, diversos contos e lendas foram passadas adiante, aumentando ainda mais a fama do local. Ninguém sequer sabe a quantidade exata de crucifixos na colina. A única certeza é que em 1990 haviam cerca de 55 mil deles e em 2006 esse número havia aumentado para aproximadamente 100 mil. Já tentaram se desfazer do lugar, mas em vão. Além de permanecer forte como um refúgio para a devoção, o número de símbolos continua a crescer. Há quem diga que o espírito das pessoas ali enterradas trabalha constantemente para proteger a colina. Cachoeira da Chama Eterna. Quem passa pelo Parque Chestnut Ridge, nos arredores de Buffalo, nos Estados Unidos, pode conhecer essa formação natural um tanto intrigante. Uma queda d'água com um fogo misterioso por trás. É surpreendente ver como a água e o fogo ficam próximos, mas sem um atrapalhar o outro. O mais curioso é que não existe uma madeira fazendo com que o fogo fique constantemente aceso. Muitas teorias foram levantadas, mas a verdade é que existe um gás que alimenta a chama, mas a própria ainda é enigmática. De acordo com os cientistas, o gás é metano, com uma pitada de etano, butano e propano. E acreditam que o fogo em si venha de um estoque antigo de matéria orgânica no subsolo há milhões de anos. Algumas pessoas presentes no local afirmam que essa chama tem uma vibração espiritual. Existem ainda histórias de avistamentos de fantasmas e acontecimentos estranhos perto das cataratas. Bom, espero que um dia a ciência possa explicar de onde surgiu a chama que é alimentada pelo gás. Mujahideen, Afeganistão. Na inóspita província de Kunar, Afeganistão, durante a intensa guerra soviético-afegã dos anos 1980, os Mujahideen utilizaram uma técnica surpreendente para atravessar rios turbulentos, boias feitas de peles de animais. Essa engenhosa adaptação levanta questões intrigantes ainda não completamente resolvidas pela ciência. As peles, após serem meticulosamente tratadas para resistência à água, eram infladas com ar. Essa técnica permitia que os combatentes transportassem não só a si mesmos, mas também suprimentos essenciais através de rios perigosos. No entanto, os métodos exatos de tratamento das peles e a eficácia das boias em diferentes condições de água permanecem pouco documentados. Cientistas e historiadores ainda buscam entender completamente como as peles eram preparadas para manter a impermeabilidade e a durabilidade sob condições extremas. A falta de documentação detalhada e o isolamento da área durante o conflito limitaram o estudo dessas técnicas. Raio globular. Em 2016, na cidade de Novosibirsk, na Rússia, um estudante filmou algo extraordinário que desafiaria a compreensão científica. Uma esfera pulsante de energia, flutuando como se tivesse vida própria, consciência. Esse evento raro, potencialmente um raio globular, colocou especialistas e curiosos em um frenesi para decifrar uma das mais fascinantes anomalias meteorológicas. Existem várias teorias por trás dos raios globulares. O vídeo sugere que essas esferas energéticas podem percorrer caminhos ao longo das linhas de campo eletromagnético, provocando explosões ao sobrecarregar transformadores com sua intensa carga de energia. Enquanto relâmpagos comuns descem dos céus em zigue-zagues previsíveis, os raios globulares aparecem como esferas compactas, com um diâmetro variando de alguns centímetros a tamanhos comparáveis a uma laranja e podem durar de 20 a 30 segundos. Há diversos relatos documentados. Os registros desse fenômeno datam do século XVII, quando foi visto pela primeira vez numa igreja lá na Europa, que teria atravessado uma janela para a surpresa dos presentes. O relato mais famoso certamente foi de Nicolau II, na Rússia, que escreveu ter visto o fenômeno passar com um som de zumbido por ele. O estudo mais abrangente sobre o assunto foi feito em 2013 por pesquisadores da Northwest Normal University em Lanzhou,
na China. O raio globular foi observado por uma câmera e um espectro no planalto de Qinghai, uma região conhecida pelos frequentes raios. O estudo indicou que essas esferas são compostas por uma mistura de elementos do solo, corroborando uma teoria antiga que sugere que os raios globulares são formados quando uma descarga elétrica de um raio atinge o solo, vaporizando minerais silicatos que, por sua vez, liberam carbono e silício. Além disso, a observação do fenômeno também pode ser perigosa. Os raios globulares podem explodir sem nenhuma explicação e se tornar mortal para as pessoas muito próximas, com relatos históricos onde ele deixou feridos e até mesmo óbitos. Um verdadeiro mistério ainda não compreendido completamente. A árvore dupla. Entre as cidades de Grana e Casorzo, em Piemonte, na região norte da Itália, podemos encontrar uma árvore muito original. Bem, na verdade são duas árvores. Uma cresceu em cima da outra, localmente conhecida como Pialbero de Casorzo, ou árvore dupla de Casorzo. Este fenômeno da natureza consiste em uma cerejeira que brotou e se desenvolveu em cima de uma amoreira. É uma amorejeira, por assim dizer. Ninguém sabe ao certo como a cerejeira conseguiu criar raízes e sobreviver em uma posição tão bizarra. Os moradores acreditam que um pássaro deve ter deixado cair a semente de cereja no topo da amoreira, que depois cresceu suas raízes através do tronco oco até atingir o solo abaixo. O que é realmente incomum em relação à árvore dupla de Casorzo é que ambas as árvores são realmente muito grandes, o que não é muito comum no caso de crescimentos parasitários. Tais anomalias ocorrem com frequência na natureza, mas a árvore parasita é geralmente muito pequena e atrofiada. Nesse caso, no entanto, a cerejeira é tão grande quanto a qualquer outra árvore normal. Ambas as árvores unidas projetam uma vista impressionante, com seus ramos se espalhando a 5 metros de diâmetro. E a vida útil da árvore dupla é surpreendente longa, dado ao fato de que a cerejeira recebe todos os seus nutrientes através da amoreira. Apesar de não ser a única árvore dupla, fenômeno conhecido como epífita no mundo, o Pialbero de Casorzo é, com sobras, o mais impressionante. O manuscrito de Voynich, também conhecido como Código Voynich, o manuscrito ilustrado com 240 páginas, data do século XV. Ele é conhecido como o livro que ninguém pode ler, pois o seu conteúdo é incompreensível. O manuscrito foi descoberto em 1912 na Vila Mondragone, perto de Roma, na Itália, por Wilfrid Voynich, um livreiro norte-americano. Muitos criptógrafos estudaram o livro, mas ninguém conseguiu decifrar uma palavra dele. O texto do código segue a lei de Zipf e, por esse motivo, acredita-se que ele tenha sido escrito em alguma linguagem desconhecida. Até hoje, o manuscrito não foi decifrado e ainda intriga toda a sociedade científica do mundo. Bom, agora eu também fiquei curioso para saber o que é que tem nesse compilado antigo de papéis. O Mar de Sargassos, Oceano Atlântico. Essa região localizada no Oceano Atlântico Norte chama a atenção por um detalhe único: um mar que não passa por nenhum litoral. Conhecida como Mar de Sargassos, essa região tem como característica única os seus limites, que são definidos por correntes oceânicas e não por terra. Isso resulta também em uma acumulação curiosa de algas e detritos. O mar é cercado pela corrente do Atlântico Norte ao norte, a corrente das Canárias a leste, corrente equatorial do Atlântico Norte ao sul e a corrente das Antilhas a oeste. Em conjunto, elas formam os giros oceânicos que ocorrem devido aos ventos globais e rotação da Terra, prendendo o mar dentro de todas as correntes. O nome sargaço vem das algas especiais que existem nas águas. Trata-se de uma massa amarelada e chegou a ganhar o nome de floresta tropical flutuante dourada. Embora curioso e um tanto quanto assustador, esse mar traz coisas benéficas, como o destino de baleias de várias espécies e local para a reprodução de algumas enguias ameaçadas de extinção pelo homem. Canhocristales.
Também conhecido como arco-íris líquido ou rio das 5 cores, o Caño Cristales desperta a curiosidade de cientistas no mundo todo. O rio, que fica na Colômbia, apresenta cores marcantes que variam entre verde, azul, preto, amarelo e tons vermelhos. Alguns estudiosos acreditam que essas cores são o resultado da presença do vegetal da espécie Rhincolalis clavigueira, que prospera nas rochas ao longo do rio. Os tons podem mudar de acordo com a potência da luz solar e dos níveis de água, criando assim um verdadeiro arco-íris molhado. O curioso é que esse fenômeno não acontece em nenhum outro rio no mundo. Acredita-se também que o motivo seja a mistura da Cordilheira dos Andes e da Bacia do Amazonas, que dá vida a animais e plantas únicas. Bermeja, a ilha fantasma do México. De acordo com relatos antigos, a ilha Bermeja deveria estar localizada 100 quilômetros a noroeste da península de Yucatán, no Golfo do México. Mas não é bem assim. Bermeja foi descrita pelo escritor Blas Moreno Zabala em 1732 como uma pequena ilha com água límpida, rochas no fundo do mar a leste e um cânion vermelho povoado por árvores. No ano de 2000, Ernesto Zedillo, presidente do México, e Bill Clinton, dos Estados Unidos, firmaram um acordo sobre as fronteiras marítimas. Os dois países lutaram por milhas marítimas. Diante da expansão, não encontraram nada de Bermeja. Foi aí que começaram a surgir teorias. Uma delas é de que a ilha afundou devido a um maremoto ou sumiu totalmente por causa do aquecimento global. A curiosidade tomou conta dos cientistas, pois a ilha aparecia nos mapas desde o século XVI, inclusive em um livro sobre as ilhas mexicanas de 1946. Em 2008, ainda não satisfeito, o governo mexicano realizou uma expedição para comprovar a existência de Bermeja, mas foi tudo em vão. Um grupo de pesquisadores da Universidade Autônoma do México partiu em busca do amontoado de terra, mas não encontraram nada. Logo, Bermeja não existe, pelo menos não mais. Então, o que você acha que teria acontecido com essa ilha? Efeito Mpemba. O efeito Mpemba é um fenômeno físico muito curioso. Em determinadas situações, a água morna pode congelar mais rapidamente que a água fria. Parece meio impossível e é por isso que esse efeito deixa tantos cientistas intrigados. A descoberta desse efeito foi feita por um estudante de ensino secundário chamado Erasto Bartolomeu Mpemba, na Tanzânia, África, em 1969. Após descobrir que a água morna estava congelando mais rápido, ele mostrou aos professores que ficaram surpresos. Não existe uma explicação certeira sobre o que exatamente é este efeito e quando ele ocorre. Existem registros de fenômenos parecidos desde a antiguidade, mas com poucos detalhes para comprovar algo. É possível encontrar diversos vídeos de testes em países onde as temperaturas ficam abaixo de zero. Curioso isso, não é? Luzes de Marfa. Na pequena cidade de Marfa, no Texas, dá para ver luzes misteriosas que aparecem e brilham durante a noite há mais de 135 anos. Elas podem ser facilmente observadas no deserto e o seu aparecimento até hoje é um mistério para a ciência. Desde o século passado, as também chamadas luzes fantasmas atraem turistas até a pequena cidade. Elas foram vistas pela primeira vez em 1883 por Robert Reed Ellison. A partir daí, não parou mais. As luzes vermelhas e brancas se movem no horizonte, se movendo para frente e para trás até desaparecerem por completo. O mais curioso é que não dá para prever o dia e hora que irão aparecer. Estudiosos afirmam que elas aparecem em média 30 vezes por ano. Sem uma confirmação científica, a teoria predominante envolve OVNIs e invasão alienígena. E você, o que você acha? O que você acha que pode ser? Faces de Belmez. Esse é um suposto fenômeno paranormal que aconteceu na Espanha, em uma determinada casa na cidade de Belmez.
no ano de 1971. Os relatos de antigos residentes dizem que apareciam rostos no piso de concreto da casa. Sem qualquer explicação, rostos desenhados surgiam e assustavam as pessoas. De acordo com os parapsicólogos, esse é um dos fenômenos paranormais mais curiosos de todos os tempos. Os residentes de Belmez afirmavam que os desenhos não eram feitos por mãos humanas, o que intriga ainda mais. Alguns pesquisadores afirmam que tudo isso é mentira, dividindo as opiniões com quem deseja desvendar os mistérios. Até hoje, o caso segue um total mistério. Zona do Silêncio, México. Existem muitas áreas no mundo onde chega a ser comum os fenômenos eletrônicos, mas nenhuma tão intrigante quanto a Zona do Silêncio, que fica próxima do Bolsão de Mapimí, em Durango, no México. A Zona del Silêncio, em espanhol, é uma área remota próxima ao deserto de Chihuahua e abrange uma área de aproximadamente 3.800 km². Parece um deserto comum, com formações rochosas e fauna, flora únicas. Mas o que chama a atenção por lá são diversos relatos de distúrbios eletromagnéticos. O mais curioso de todos é a interrupção dos sinais de rádio e equipamentos de comunicação dentro da área. É comum perder o contato ao entrar na zona, mas não se sabe o porquê. Existem teorias de que tudo isso tem ligação com atividades paranormais ou extraterrestres. Inclusive, existem relatos de luzes desconhecidas sendo avistadas no céu daquela região. O que realmente pode ser, ainda não sabemos, mas seguimos para lá de curiosos. Hexágono de Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar e um dos mais curiosos. Por conter um anel ao seu redor e ser rodeado de misticismo, o planeta chama a atenção de cientistas do mundo inteiro. Muitos querem saber os seus segredos, como o hexágono de Saturno, por exemplo. Esse hexágono é um padrão de nuvens que formam a figura geométrica e fica em torno do polo norte do planeta, possuindo cerca de 3.800 quilômetros de comprimento. Inclusive, esse pequeno diâmetro, se posso dizer assim, é maior do que o diâmetro da Terra. Entendeu? Pois é. Ele não se desloca em longitude, como as demais nuvens na atmosfera visível, e fica girando, o que é mais curioso ainda. Descoberto durante a missão Voyager em 1981, o hexágono foi revisto em 2006 por Cassini-Huygens. Durante a missão Cassini, a cor da formação teria mudado de azul para dourado. Diversas hipóteses para esse padrão de nuvens têm sido desenvolvidos ano após ano, mas nada concreto ainda. Zumbido de Taos, Novo México. Taos, uma cidade do estado americano Novo México, parece comum para muitos visitantes, a não ser pelo ruído estranho que alguns habitantes relataram ouvir. De acordo com eles, é um barulho parecido com um motor em marcha lenta, podendo surgir acompanhado de pequenas vibrações que causam desconforto e medo, lógico. Quem ouve o som não consegue identificar a sua fonte ou descrevê-lo de forma exata. Tudo começou no início da década de 1990, quando algumas pessoas notaram a presença do som. Com o passar dos anos, esse fenômeno ganhou força na mídia e atraiu vários curiosos. Os cientistas utilizaram várias técnicas para tentar descobrir o que era, mas nunca encontraram uma explicação definitiva. Muitas teorias surgiram, como a de máquina de mineração ou treinamento militar na região. No entanto, todas as investigações falharam e não há vínculo algum com as teorias. Sobrou apenas a especulação de que seja algum movimento de fluidos subterrâneos ou atividades sísmicas, embora não haja qualquer prova. Batalha de Los Angeles. A Batalha de Los Angeles, que resultou em um filme de mesmo nome, foi um evento curioso que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1942. Na data em questão, um grande e estranho objeto pairou sobre Los Angeles. As autoridades acreditaram que seria um ataque japonês usando bombas para atingir o local. No entanto, nada aconteceu, apenas luzes fortes brilhando no céu. Na madrugada, o objeto flutuando se moveu de forma lenta até desaparecer por completo. Todos na cidade ficaram aterrorizados totalmente. Os jornais relataram tudo o que havia acontecido no céu naquela noite. E até hoje, esse evento segue como um verdadeiro mistério. Não se sabe a origem das luzes e existem apenas teorias, como a de invasão alienígena. Porém, nada provado.
a Câmara de Mbar. A Câmara de Mbar, na Rússia, era protegida pela lei prussiana desde o século XIII. A resina era utilizada para a fabricação de objetos religiosos em toda a Europa Oriental. A sala tinha paredes revestidas de painéis feitos de 6 toneladas de âmbar. E não para por aí. Além disso, eram adornados com folhas de ouro, espelhos e mosaicos. No entanto, após a invasão alemã de 1941, a sala foi totalmente destruída e o material levado para o castelo Königsberg, onde ficava o estado da Prússia, pertencente à Alemanha. Após os confrontos, intensas buscas foram feitas, mas até hoje não se sabe o que aconteceu com todo o âmbar. Existem inúmeras teorias científicas, mas nenhuma comprovada. E aí? O que será que aconteceu com a incrível câmara de âmbar? Desfile de 1946. Louis Réard, um engenheiro francês que se tornou estilista, revolucionou o mundo da moda em 1946 com a criação do biquíni. Este design audacioso consistia em 2 peças pequenas de tecido que expunham a barriga e amplas áreas das pernas e costas. Um desafio direto aos padrões conservadores de vestimenta da época. O lançamento do biquíni ocorreu no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, com Paris buscando restabelecer sua preeminência como a capital da moda mundial. Réard nomeou sua criação de biquíni, inspirado pelo atol de Bikini, local de testes nucleares dos Estados Unidos, sugerindo que o impacto da peça na moda seria tão explosivo quanto uma bomba atômica. Esta escolha de nome reflete a estratégia de marketing ousada e a visão de Réard sobre o potencial disruptivo de seu design. Apresentado em Paris, na Piscine Molitor, o biquíni foi modelado por Micheline Bernardin, uma jovem dançarina que aceitou o desafio frente à hesitação de modelos convencionais. A controvérsia não tardou. O biquíni foi banido em várias praias e países por ser demasiado revelador. No entanto, com as mudanças culturais dos anos 60 e 70, que incluíram uma reavaliação das normas sociais sobre o corpo e a sexualidade feminina, o biquíni ganhou aceitação. Tornou-se um símbolo de liberdade e expressão individual, refletindo uma mudança significativa nos valores sociais. Morte de tanto dançar. Em Estrasburgo, na Alsácia, uma mulher chamada Frau Troffea começou a dançar na rua sem parar. Até aí tudo bem, mas em poucos dias, outras 34 pessoas se juntaram a ela e em um mês havia mais de 400 pessoas dançando compulsivamente, muitos morrendo de ataque cardíaco, exaustão ou derrames em função do esforço exaustivo. Esse quadro bizarro ficou conhecido como o Incidente da Dança de São Vito, também conhecido como Epidemia de Dança de 1518, que foi um fenômeno social e médico que aconteceu naquele verão. Na época, as explicações para o fenômeno variavam desde causas médicas para ergotismo, o que é um envenenamento por fungos encontrados no pão de centeio, ou uma histeria em massa, até explicações religiosas como possessão demoníaca. Essas pessoas não conseguiam parar de dançar, mesmo quando estavam exaustos e em grande sofrimento. Eles dançavam até cair no chão e muitas vezes com vários machucados. Essa epidemia foi diminuindo aos poucos. Os dançarinos foram recuperando gradualmente o controle de seus próprios movimentos ou falecendo de exaustão. Alguns pesquisadores acreditam que essa dança foi uma espécie de psicose induzida pelo estresse coletivo, já que a região onde as pessoas dançavam estava passando por um período de grande fome e doenças. Além disso, os habitantes dessa região tinham a tendência de serem supersticiosos. Superlotação dos cemitérios. Você já se perguntou o que acontece quando um cemitério fica lotado? Para resolver problemas como esse, foram criados os ossuários. Na época em que a falta de espaço nos cemitérios era um problema, especialmente nas áreas urbanas altamente povoadas, os ossuários forneciam uma solução para lidar com a quantidade crescente de restos mortais. Em vez de enterrar corpos inteiros, os ossuários eram projetados para armazenar ossos ou
ou cinzas cremadas de maneira mais compacta. Alguns exemplos notáveis incluem o ossuário de Sedlec, na República Tcheca, localizado embaixo da Igreja de Todos os Santos e famoso por suas decorações feitas de ossos humanos, e o ossuário de Paris, mais conhecido como as Catacumbas de Paris, que abrigam ossos de milhões de pessoas transferidos de cemitérios lotados durante o final do século XVIII. Os britânicos vendiam suas esposas. Entre os séculos XVII e XIX, venda de esposas era uma coisa real lá na Inglaterra. Naquela época, o divórcio era muito caro e, por isso, a maioria dos britânicos de classe baixa não podiam pagar por eles. Então, ao invés de se divorciarem, eles simplesmente vendiam suas esposas. Geralmente, essa prática acontecia quando um casal queria se separar, mas não podia arcar com os custos ou constrangimento social de um divórcio formal. Em vez disso, o marido e a esposa concordavam em realizar uma venda simbólica, na qual o marido vendia sua esposa a outro homem em um evento público, muitas vezes em um mercado local. Essa prática não era reconhecida pelas autoridades e não tinha validade legal. Com o passar do tempo, a evolução das leis de divórcio e maior aceitação social da separação de um casal, a venda de esposas caiu em desuso e foi proibida. O FBI investigou a existência do pé grande. Acredite ou não, essa investigação aconteceu mesmo. E foi em 1976, quando a agência abriu uma investigação oficial para analisar fios de cabelo não identificáveis encontrados no estado do Oregon. Pirou? Geralmente o que o FBI investiga são crimes, mas às vezes eles abrem exceções para uma pesquisa ou investigação científica. Então decidiram naquela ocasião examinar as alegações de um criptozoologista que dizia ter evidências físicas do pé grande. Jay Cochran, diretor assistente da Divisão de Serviços Técnicos e Científicos, concordou em ir examinar as evidências, mas depois de várias análises, o FBI concluiu que se tratava apenas de uma família de cervos. Mas vamos registrar aqui para não esquecer que um dia, um dos mais importantes departamentos de investigação do mundo também acreditou em contos de fadas. Heroína como remédio para criança, 1898. Acreditem ou não, houve um período na história em que a heroína foi usada como remédio para crianças e adultos. A heroína, originalmente comercializada pela empresa farmacêutica Bayer em 1898, foi inicialmente vendida como um medicamento para tosse e como um substituto menos viciante e não habituante para a morfina. Ela era frequentemente prescrita para aliviar a dor e suprimir a tosse em adultos e crianças. Mas não demorou muito para ficar claro que a heroína era altamente viciante e tinha efeitos colaterais graves. Seu uso generalizado como medicamento caiu rapidamente à medida que ficou evidente seu potencial para causar dependência e outros problemas de saúde, e foi finalmente banida em 1924 pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América. A Guerra dos Emus, 1932. Na década de 30, a Austrália Ocidental estava passando pela Grande Depressão e enfrentava uma enorme crise econômica. A agricultura, o trigo, era extremamente importante e muitos soldados vindos da Primeira Grande Guerra tinham recebido terras para o cultivo. O problema era o clima nada favorável e a infestação de pragas dificultava muito a agricultura. Somado a isso, milhares de emus, aves não voadoras nativas da Austrália, migraram para o oeste do país em busca de alimento, e o seu alvo mais fácil foram as plantações de trigo. Velozes e resistentes, o controle dos emus era muito complicado e levou os agricultores a pedirem ajuda para o governo, que autorizou o exército a tomar atitudes necessárias. Dessa forma, entre os dias 2 e 8 de novembro de 1932, houve uma guerra entre humanos e emus, liderada por uma equipe militar gerenciada pelo Major
G.P.W. Meredith, armada com metralhadoras Lewis e instruções para abater os animais. Para a surpresa de todos, a operação militar não foi tão bem sucedida quanto o esperado. Os emus provaram ser mais rápidos e difíceis de serem abatidos. Depois de vários dias de combate e com relatos divergentes sobre o número de mortos, o governo decidiu encerrar a operação em 8 de novembro de 1932. A Guerra dos Emus se tornou uma piada única na história da Austrália, destacando a relação complexa entre humanos e a fauna selvagem do país, além de também ter gerado debates sobre a eficácia das soluções militares para problemas ambientais e agrícolas. Pele humana no encadernamento. Sim, a prática de encadernar livros com pele humana, conhecida como antropodermia, tem até nome esse troço, aconteceu em alguns casos raros ao longo da nossa história. No século XVII e XVIII, houveram relatos de livros sendo encadernados com pele humana, mas esses casos eram excepcionais e não representavam uma prática comum. Geralmente, a pele humana usada para encadernar livros era de cadáveres de criminosos executados, doados para fins científicos ou como punição para crimes graves. Mas também existiram casos em que a pele foi retirada de maneira desumana e sem consentimento. Hoje em dia, a prática de encadernar livros com pele humana é amplamente considerada inaceitável e desrespeitosa e é ilegal em muitos países por causa das preocupações éticas e morais. Esses livros históricos encadernados com pele humana são agora objetos de estudo e curiosidade em bibliotecas e coleções especializadas. Acredita-se que existam cerca de 47 livros assim em bibliotecas e universidades ao redor de todo o mundo. 9 já foram confirmados como sendo de humanos. São encontrados em livros de anatomia que estão encadernados com a pele dos cadáveres dissecados para pesquisa, mas há também algumas cópias de Justine et Juliette, do Marquês de Sade, encadernados com a pele de seios femininos. Eu vi um filme com esse tema, horrível, mas não vou falar o título, porque eu não lembro. A Guerra dos Porcos, 1859. Em San Juan Islands, entre os Estados Unidos e o Canadá, uma disputa territorial levou a um conflito envolvendo um porco. Na verdade, esse incidente quase desencadeou uma guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido, já que as Ilhas San Juan eram um território de disputa entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que controlava o Canadá na época, desde o Tratado de Oregon, em 1846. Os dois países reivindicavam a posse das ilhas por causa da sua importância estratégica para a navegação marítima e para a pesca, mas o incidente da Guerra dos Porcos teve origem em uma disputa entre um agricultor americano, Lyman Cutler, e um agricultor britânico, Charles Griffin, sobre a posse de um porco. O que realmente aconteceu foi o seguinte: o porco de Cutler invadiu o jardim de Griffin e começou a destruir as plantações. Griffin ficou irritado e matou o porco. Cutler, indignado com a morte do seu porco, exigiu compensação de Griffin. Só que os dois homens não conseguiram chegar a um acordo e Cutler pediu intervenção das autoridades americanas. Aí o pau quebrou. Por incrível que pareça, os Estados Unidos enviaram um navio de guerra, o USS Massachusetts, para a área. Em resposta, o navio de guerra britânico HMS Tribune foi enviado para proteger os interesses britânicos lá na região. Obviamente, o interesse principal não era a confusão com o porco, mas vocês já entenderam isso aí, né? Durante algum tempo, parecia que a discussão que exaltou a questão da disputa territorial poderia evoluir para um conflito armado entre os dois países. Mas ainda bem, os dois países envolvidos decidiram resolver a disputa diplomaticamente e concordaram em deixar que o assunto fosse resolvido por outras autoridades. Em 1872, o Tratado de Washington estabeleceu um tribunal de arbitragem que eventualmente decidiu em favor dos Estados Unidos, tanto em relação à história do porco
quanto em relação ao território que estava sendo disputado. Dessa forma, apesar do incidente da Guerra dos Porcos não ter resultado em um conflito armado significativo, ele destacou as tensões territoriais entre os Estados Unidos e o Reino Unido no século XIX, e sua resolução finalmente contribuiu para a definição das fronteiras entre os dois países. A Guerra dos Tomates, 1944. Durante um festival em Buñol, na Espanha, alguns jovens começaram uma briga e acabaram usando tomates de uma barraca próxima como armas letais. As pessoas que assistiram o fato tão interessante nos anos seguintes decidiram reproduzir a briga, só que em formato de festa. Coisinha um pouquinho maior. E assim nasceu a primeira La Tomatina, em 1945, e que continua sendo realizado todos os anos na última quarta-feira de agosto. Durante o evento, toneladas de tomates maduros são levados para Buñol e os participantes se envolvem em uma batalha jogando tomates uns nos outros. Apesar de ser uma guerra de tomates, existem regras estabelecidas para garantir a segurança dos participantes. Por exemplo, os tomates devem ser esmagados antes de serem jogados para evitar ferimentos. A La Tomatina atrai milhares de participantes de todo o mundo a cada ano, sendo um dos eventos mais populares e reconhecidos da Espanha. É considerado uma tradição cultural enraizada nas comunidades de Buñol e é vista como uma forma de promoção do turismo na região. A Guerra de Zanzibar. Agora, falando de guerras de verdade, a de Zanzibar foi notável por ser a guerra mais curta da história moderna, durando apenas 38 minutos. Ela aconteceu em 27 de agosto de 1896, quando as forças britânicas entraram em confronto com o Sultanato de Zanzibar, localizado no que é hoje a Tanzânia. Zanzibar era uma região estratégica na África Oriental, conhecida por suas especiarias e localização comercial vantajosa. Quando o sultão Hamad bin Tuaini morreu, seu primo Khalid bin Bargash se autoproclamou sultão sem o consentimento britânico. O problema é que os britânicos apoiavam outro candidato, Hamud bin Mohammed, que era considerado mais favorável aos interesses britânicos naquela região, mas Khalid se recusou a deixar o poder e se trancou no Palácio de Zanzibar, com tudo preparado para resistir ao ataque. Do outro lado, o governo britânico, no comando do almirante Sir Harry Rawson, enviou 3 cruzadores de guerra para as águas próximas a Zanzibar. Ao mesmo tempo, os britânicos emitiram um ultimato a Khalid, exigindo que ele desistisse do trono até às 9 horas do dia 27 de agosto de 1896. O sultão ignorou o ultimato e as forças britânicas lançaram um ataque ao Palácio de Zanzibar com canhões e metralhadoras. Foi uma coisa horrível. O resultado do confronto foi a rápida derrota das forças de Khalid bin Bargash. Seu palácio foi bombardeado e incendiado, forçando ele a fugir. A estimativa é de que 500 a 600 pessoas no lado de Zanzibar tenham sido mortas ou feridas, enquanto do lado britânico houve apenas um marinheiro levemente ferido. Controle mental. Em 1953, o projeto MK-Ultra foi sancionado e classificado pelos Estados Unidos como ultra-secreto. Fonte de muitas teorias da conspiração, o objetivo era desenvolver drogas e técnicas que permitissem o controle mental, especialmente de pessoas que seriam interrogadas. O projeto envolveu experimentos controversos, incluindo o uso de drogas psicoativas como LSD em indivíduos sem o conhecimento ou consentimento deles. Muitos detalhes foram desclassificados ao longo do tempo, revelando práticas éticas questionáveis e levantando preocupações sobre os limites da pesquisa governamental. Esse programa de experiências ilegais em humanos da CIA foi idealizado pelo agente Sidney Gottlieb com o objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria. As várias drogas usadas, todas do tipo drogas psicoativas, incluíram mescalina, LSD e outras. As experiências do MK-Ultra têm relação com o desenvolvimento de técnicas de tortura contidas nos manuais Kubark, divulgadas também pelos treinamentos da Escola das Américas.
Poloneses adotaram um filhote de urso durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, um filhote de urso foi adotado por soldados poloneses que estavam estacionados no Irã. O ursinho foi encontrado nas montanhas do Irã em 1942, depois da morte de sua mãe por caçadores. Os soldados se comoveram com a situação do filhote órfão e decidiram adotá-lo e deram para ele o nome de Wojtek, que significa alegre guerreiro em polonês. Ele foi criado pelos soldados poloneses e rapidamente se tornou um membro querido e estimado da 22ª Companhia de Transporte de Suprimentos do Exército Polonês. Bem alimentado, cresceu rapidão e se tornou um urso imponente, pesando mais de 200 quilos. Wojtek acompanhou os soldados poloneses durante suas jornadas pela África do Norte e pela Itália, carregando suprimentos e se tornou um mascote amado pela unidade. Ele se adaptou facilmente à vida militar, aprendendo comandos, brincando com os soldados e até mesmo marchando com eles. Sua presença trouxe conforto e camaradagem aos soldados em tempos difíceis de guerra. Após o fim da guerra, Wojtek foi alojado no Zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde passou o resto de sua vida em paz. Bob Leach e as Cataratas do Niágara. Agora, falando de pessoas corajosas, precisamos falar de Bob Leach. Ele foi um aventureiro e acróbata nascido em Cornwall, na Inglaterra, em 1858. Talvez você não saiba, mas desde 1850, mais de 5.000 pessoas morreram caindo nas cataratas do Niágara, entre o Canadá e os Estados Unidos, por suicídio ou por azar. Por isso, quando Leach desceu as cataratas em 1911 dentro de um barril e sobreviveu, o mundo todo ficou chocado, assim, de queixo caído. Quando ele emergiu da queda, estava sangrando e muito machucado. Mas no final da história, ficou perfeitamente bem. Aliás, Leach foi um notável nadador de águas abertas e realizou outras várias façanhas arriscadas ao longo de sua vida. Mas, ironicamente, ele acabou morrendo em 26 de abril de 1926. Acredita? Depois de ter escorregado em uma casca de laranja e machucado uma de suas pernas. Sua perna machucada infeccionou e precisou ser amputada. Mas a infecção continuou corroendo seu corpo até tirar a sua vida por completo. Universidade mais antiga que o Império Azteca. Vamos lá, como está a sua noção de tempo? Quando você pensa em Império Azteca, provavelmente pensa em uma civilização muito mais velha do que qualquer estrutura moderna encontrada na nossa sociedade, certo? Porém, é preciso ressaltar que a Universidade de Oxford, no Reino Unido, passou a lecionar muito antes da construção da cidade de Tenochtitlan, capital azteca. É isso mesmo, as primeiras aulas aconteceram em 1096 e, em 1249, Oxford já era uma universidade completa com salas residenciais e vários prédios escolares. Isso porque ela nem é a universidade mais velha do mundo. Por outro lado, Tenochtitlan foi fundada apenas em 1325, sendo capturada pelos espanhóis em 1521. Loucura, né? O incidente do pânico de 1938. Quem assistiu ao filme Guerra dos Mundos de 2005 de Steven Spielberg provavelmente já deve ter imaginado: e se tudo aqui fosse real? Pois é, essa história quase aconteceu no imaginário de uma galera, e olha, não foi pequena não, em um episódio que causou uma verdadeira confusão lá nos Estados Unidos. Em 30 de outubro de 1938, aparentemente uma noite normal, até que a rede de rádio CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. Em uma edição extraordinária, essa notícia era, na verdade, o começo de uma peça de radioteatro que não só ajudou a CBS a bater a emissora concorrente, a NBC, como também desencadeou pânico em várias cidades americanas. A invasão dos marcianos durou apenas 1 hora, mas marcou definitivamente a história do rádio. A dramatização foi transmitida na véspera do Dia das Bruxas, no formato de um programa jornalístico, e tinha todas as características do radiojornalismo da época. Reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientais, gritos, a emoção dos supostos repórteres e comentaristas, tudo dava a impressão do fato estar sendo transmitido ao vivo. A
CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade o sintonizou quando já havia começado, perdendo a introdução que informava tratar-se de radioteatro semanal. Pelo menos 1.200.000 pessoas acreditaram ser um fato real. Dessas, 500.000 teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas, com aglomerações nas ruas e congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. O medo paralisou 3 cidades e houve pânico, principalmente nos locais próximos a New Jersey, de onde a CBS transmitia e onde Wells ambientou a história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores também em Newark e New York. Nessa ocasião, ficou evidente a influência do rádio nos ouvintes. A invasão dos marcianos não só tornou Orson Welles mundialmente famoso, como segundo cientistas de comunicação, o programa que mais marcou a história da mídia no século XX. Maior canibal da história. O canibalismo é um assunto pouco agradável e que pouca gente gosta de discutir, mas ele existe e tem até figuras muito importantes. Em algumas culturas antigas ou em contextos extremos, o canibalismo foi praticado por diversas razões, como uma forma de demonstrar poder sobre inimigos derrotados, como parte de rituais religiosos ou para adquirir qualidades consideradas desejáveis. É importante saber que, apesar dessas práticas históricas, o canibalismo não é considerado aceitável ou legal na maioria das sociedades contemporâneas e é frequentemente punido por lei. Mas devemos apontar quem foi um dos maiores canibais da história: o chefe do Fiji-Hatu Udre-Udre. De acordo com os relatos de seu filho, o chefe não comia nada além de carne humana. Quando sua refeição tinha sobras, ele guardava os pedaços para depois e nunca compartilhava com ninguém. Os corpos geralmente eram de soldados e prisioneiros de guerra. Para cada um dos corpos consumidos, Udre-Udre guardava uma pedra específica e depois de sua morte foram encontradas 872 pedras. Nem a morte separa. A história dos povos é cheia de ritos e práticas estranhas que beiram a bizarrice. Mas a prática do sati, uma antiga tradição hindu na Índia, em que a viúva se sacrificava voluntariamente na pira funerária de seu falecido marido, é mesmo chocante. Deus que me livre. O sati era considerado uma forma de devoção extrema e lealdade à família, apesar de ser associado à crença de que o ato garantia um lugar na vida após a morte ao lado do marido. No entanto, a prática também era frequentemente realizada sob coação social, pressão familiar ou até mesmo força, se tornando uma questão altamente controversa e debatida ao longo dos séculos. Há muitas explicações conflitantes sobre o porquê essa prática foi tolerada por tanto tempo. Alguns dizem que era para preservar a honra das esposas dos soldados, para que não fossem abusadas pelos inimigos que mataram seus maridos. Outros afirmam que essa prática era estimulada por vizinhos que poderiam então reivindicar a propriedade do marido, já que a esposa não poderia herdar, ou era usado como medida preventiva para impedir as esposas de matarem maridos ricos e herdarem a sua fortuna. O sati foi oficialmente proibido na Índia durante o período colonial britânico, no século XIX, em resposta a campanhas contra a sua crueldade e abusos. Desde então existem leis rigorosas para proibir a prática e medidas para combater qualquer tentativa de uma ocorrência ilegal. A prática do sati é ilegal na Índia e é amplamente condenada em todo o mundo devido aos seus aspectos de coerção e violação dos direitos humanos das mulheres. Xixi para limpar os dentes. A gente sabe que os povos antigos tinham um jeitinho especial de realizar sua higiene íntima, mas os romanos ganharam o ranking na excentricidade quando usaram a urina para fazer a limpeza dos dentes.
Os romanos acreditavam que a urina tinha propriedades de limpeza e desinfecção por causa do seu teor de amônia. Eles a usavam como um enxaguante bucal para ajudar a clarear os dentes e manter a boca limpa. Embora possa parecer estranho ou até mesmo repugnante para nós hoje em dia, é importante considerar que os romanos antigos não tinham acesso aos mesmos produtos de higiene pessoal que nós temos hoje, lógico. Eles frequentemente buscavam soluções dentro dos recursos disponíveis para eles na época, e a urina era vista como uma opção viável para a limpeza. Outro ponto que precisamos notar é que esse uso da urina não era praticado por todos os romanos e pode ter sido mais comum entre as classes mais baixas da sociedade que não tinham acesso a produtos de higiene mais refinados. Flerte na Grécia Antiga. Será que o flerte já foi um flerte fatal? Primeiro, para quem nunca ouviu falar, flerte é um tipo de paquera, namoro, azaração, crush. Bem, lá na Grécia Antiga existem algumas referências literárias que sugerem que jogar uma maçã em alguém poderia ter um significado romântico ou de flerte, mas não era uma prática generalizada ou formalmente reconhecida. A ideia de jogar uma maçã como um gesto romântico está associada principalmente à mitologia grega. Um exemplo famoso é a história de Paris, que foi encarregado de decidir qual deusa grega, Atena ou Afrodite, era a mais bela. Quando Afrodite, a deusa do amor, foi escolhida, ela ofereceu a mulher mais bela do mundo, Helena, como recompensa para Paris. Em algumas versões da história, Afrodite é representada como tendo jogado uma maçã dourada em Paris, iniciando assim a Guerra de Troia. Esse episódio mitológico é muitas vezes retratado como uma cena de flerte. No caso de mortais como nós, nem uma jaca resolve o problema se você jogar no seu crush. No entanto, é importante notar que a cultura e os costumes da Grécia Antiga eram variados e complexos, e gestos de flerte poderiam ser expressos de várias maneiras, dependendo do contexto social e individual. Vai que a jaca pegasse. Bomba perdida. Em um acidente que aconteceu em 5 de fevereiro de 1958 em Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a Força Aérea Americana perdeu uma bomba de hidrogênio de 3,5 toneladas. Que coisa, hein? Nesse dia, um bombardeiro B-47 da Força Aérea dos Estados Unidos colidiu com um caça F-86 durante um exercício de treinamento noturno. O B-47 estava carregando uma bomba de hidrogênio Mark 15, sem a ogiva nuclear, mas com o seu material explosivo convencional lá dentro. O acidente resultou na queda da aeronave e a bomba de hidrogênio acabou sendo lançada na água perto da ilha Tibet, uma área costeira próxima de Savannah. Felizmente, a ogiva nuclear não estava armada e não houve detonação nuclear. Apesar dos esforços de busca, a bomba nunca foi encontrada. Pesquisadores e historiadores acreditam que ela tenha afundado no Oceano Atlântico e ainda esteja lá até hoje. E por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações aqui no canal Top 10. Até o próximo vídeo. Lembra do Gaguinho falando no Merry Melodies? E por hoje é só, pessoal.